TechFlow by WarpCom. Bem-vindos ao TechFlow by WarpCom. Este é um espaço dedicado à tecnologia, à inovação, redes e cibersegurança. Vamos ter a oportunidade de falar aqui destas diferentes temáticas, entender as diferentes visões e sempre ter aqui connosco dois especialistas do mercado. Hoje temos a oportunidade de estar aqui para falar de simplificação, agilização e flexibilização da rede. Vamos entender o contexto no mercado e porque é que é necessária esta simplificação, esta agilização e flexibilização. Perceber porque é que isto, além de ser necessário, quais os benefícios é que pode trazer às nossas organizações. Vamos também entender como é que um projeto desta índole pode ser desenhado e perceber aqui as boas práticas e os erros mais comuns. Hoje temos aqui connosco Ruben Carvalho. Olá, Ruben. Senior Business Technology de Consulting do lado da WarpCom. E aqui deste lado comigo está o Patrício Cachaço, da Cisco, que é Account System Architect. Olá aos dois, muito bem-vindos. Olá, obrigado. Bom, muito se fala aqui de redes e hoje as redes são tão pertinentes para as nossas organizações e eu gostava até de começar por ti aqui, Patrício. Segundo a tua opinião, o que é que consideras como os grandes desafios das empresas hoje aqui nesta área das redes? As organizações, diria que já têm estado expostas a grandes desafios e esses desafios tiveram a sua origem mesmo antes da pandemia, ou seja, e a grande maioria deles transitaram para o pós-pandemia e, essencialmente, inserem-se aqui em 4 grandes pontos. O ponto da transição para a cloud, que as organizações hoje em dia são confrontadas e têm que endereçar. Depois temos o desafio associado ao trabalho híbrido e à forma como as organizações, decorrente da pandemia, passaram a reestruturar as suas infraestruturas para dar suporte aos colaboradores a trabalharem de modo híbrido. E depois temos a segurança também, que continua a ser um desafio e um desafio bastante importante e que as organizações têm que continuar a endereçar para as suas infraestruturas. E depois temos vindo a identificar junto das organizações também a necessidade que elas mesmas têm em ter soluções que lhes dão visibilidade e analítica sobre as suas arquiteturas. Pronto, particularizando aqui um pouco mais em detalhe nos diferentes desafios, que o desafio da transição para a cloud essencialmente obrigou as organizações a reestruturarem as suas arquiteturas para que elas mesmas possam começar a consumir modelos aplicacionais baseados na cloud. Pronto, isto é um aspecto relevante. O modelo de trabalho híbrido também obrigou que as organizações tiveram que reestruturar as suas arquiteturas, torná-las mais ágeis, flexíveis e robustas para dar resposta àquilo que foram as necessidades impostas um pouco pela pandemia, em que a força de trabalho acabou por estar dispersa e deixou de estar concentrada nos locais físicos onde as organizações têm os seus escritórios. E depois, por fim, temos obviamente a segurança, que continua a ser um desafio extremamente relevante e que as organizações têm que endereçá-lo de forma contínua e constante, porque achamos que só as organizações que endereçam estes desafios de uma forma eficiente se podem manter competitivas neste mundo digital e que todas as organizações, de alguma forma, atravessam nos dias de hoje. Muito bem. De facto, aqui a infraestrutura com toda a digitalização acabou por ter um papel muito importante nas nossas organizações, não é? Ruben, eu entendo aqui que, se calhar, do vosso lado, da WarpCom, vocês, quando chegam a um cliente, se deparam com alguns desafios ao ver a infraestrutura do cliente. Queres nomear aqui alguns? Sim, certo. Uma das grandes lacunas que a gente vê nos nossos clientes é essencialmente a falta de know-how nestas novas tecnologias, essencialmente novas realidades associadas ao Software Defined Networks, porque efetivamente elas existem no mercado, algumas empresas já o estão a posicionar, mas empresas que eventualmente até desconhecem a sua própria realidade, que muitas vezes isso acontece, dificulta aqui a definição de uma estratégia e o desconhecimento das soluções de SDN dificulta-lhes posicionar essa solução na sua infraestrutura. Isso também nos dá aqui a oportunidade de, junto do cliente, nós endereçarmos essas tecnologias e tentar posicioná-las e nós começamos a aprender como é que o cliente funciona, quais é que são os seus modelos de consumo, de aplicações, como é que são os seus modelos de trabalho e permite-nos
conhecer a rede de forma bem estruturada para nós conseguirmos definir uma estratégia que vá de encontro aos requisitos do negócio. Okay? Nós, nesse aspecto, passamos a ser um Trusted Advisor do cliente, porque acompanhamos o processo desde a sua concepção até à fase de produção, acompanhando o cliente nas diversas fases dos projetos, ou nas diversas fases de transição tecnológica, seja de uma transição on-prem para uma transição na cloud, ou mesmo o que o Patrício mencionou, a transição para o trabalho remoto, porque isso acontece e nem sempre da melhor forma, porque nós, quando fomos todos para casa aqui no curso da pandemia, muitas empresas não estavam preparadas e há muitas que ainda não estão, e isso dá-nos essa vantagem competitiva junto do cliente, fazer esse acompanhamento. Imagino aqui que hoje em dia as organizações têm que ter aqui alguns alicerces, digamos assim, para criarem uma rede future-proof. O que é que consideras assim mais urgente, digamos assim? Sim, eu penso que o que é urgente à data de hoje é que as redes sejam flexíveis, ágeis, porque isso vai permitir ao cliente implementar modelos de trabalho híbrido, que à data de hoje é muito importante. Eu diria que 70% das empresas que estão no mercado estão à procura de colaboradores num formato remoto ou híbrido, e isso também estica aqui um bocado o mercado do ponto de vista de onde é que os colaboradores estão, traz desafios, como é óbvio, a vários níveis, e as empresas têm que ser capazes de automatizar estes processos. E estas novas realidades, estas novas soluções, trazem essa automação para cima da mesa, essa agilidade, e isso faz com que as empresas sejam capazes de ter os seus workloads ou as suas aplicações em qualquer lado, sem degradar o client experience ou o user experience, ou mesmo até dos seus próprios colaboradores, porque à data de hoje nós estamos a trabalhar em casa, mas consumimos aplicações de diversos formatos, sejam infrastructure as a service na cloud, aplicações próprias ou aplicações de software as a service, e nós queremos que o colaborador tenha uma experiência de utilização seamless, que não tenha qualquer tipo de impacto. Por outro lado, eu acho que a simplificação das operações é extremamente importante, e é isso que a automação vai trazer, vai descomplexar as operações, porque no fim do dia as redes de SDN, ao serem automatizadas, não quer dizer que não sejam complexas. Claro. Existe complexidade, mas é isso que estas arquiteturas pretendem fazer. Okay? Obviamente, isto tem aqui alguma curva de aprendizagem algo acentuada para algumas equipas. Obviamente que há equipas muito mais competentes, outras menos competentes, mas é aí que nós também nos conseguimos posicionar como um parceiro estratégico para absorvermos serviços, caso o cliente não tenha essa capacidade ou não o queira, por não querer estar a investir em formação, em recursos diferenciados, porque isso tem custos e esses recursos também muitas vezes não existem no mercado. Por outro lado, um outro alicerce, eu penso que a segurança é bastante importante. É necessário, nós conseguimos proteger as nossas aplicações end-to-end, e independentemente do modelo de consumo, seja cloud, seja on-prem, nós temos de ser capazes de proteger as nossas aplicações das mais diversas vulnerabilidades e ataques, né? Porque à data de hoje estamos muito expostos a ataques. É facto, não é? Estamos a viver isto. Nós estamos a viver isso neste momento. E também proteger os seus colaboradores, porque as nossas redes de casa não estão preparadas muitas vezes para o landscape de ataques que estão cada vez mais a surgir, e os colaboradores estão expostos a isso. Estas redes também permitem fazer isso. Nós conseguimos colocar a rede de casa de um colaborador com todas essas capacidades, e tem uma experiência como se estivesse na sua empresa, no seu escritório. E por último, eu penso que a visibilidade e a analítica são extremamente importantes. Isto porque à data de hoje existem muitas ferramentas de monitorização e de analítica, mas estão muito segregadas em silos, ou seja, temos as ferramentas de networking, de aplicacionais, de bases de dados, o que quer que seja, mas não há uma correlação de dados, e isso dificulta muitas operações, porque nós não conseguimos ser eficientes a identificar a causa do problema e também
a corrigi-la, e isso traz impactos para o negócio consideráveis, né? Porque quanto mais tempo nós tivermos o nosso negócio parado, mais impacto vamos ter, e essas ferramentas capacitam os clientes para endereçar esses desafios. Bom, e isso de facto é essencial para que as empresas consigam ser competitivas. Eu imagino que vocês, estando no terreno com os clientes, conseguem acompanhar esta jornada. Do teu ponto de vista, de facto, as empresas estão a fazer este caminho, este percurso. Como é que vocês veem isto? Eu diria que há empresas que o estão a fazer, há outras que não, por diversas razões, efetivamente. Há algumas que, pelo desconhecimento, não o fazem, mas temos outras que o estão a fazer, e nós temos exemplos disso na área da banca e seguros. Nós fizemos recentemente uma transformação de vários escritórios de uma dessas empresas para automatizar toda a sua infraestrutura, ok? E também fizemos aqui um planeamento, um roadmap, que passou por um levantamento das necessidades, e fizemos aqui uma arquitetura de transformação da sua capacidade de monitorização, disto que eu estava a falar, de uma visão segregada em silos para uma visão unificada, e estamos a ajudar o cliente nessa jornada. Foi definido um roadmap e é com base nisso que estamos a trabalhar neste momento. Portanto, é facto, está a acontecer. Está a acontecer, mercado, não é? sim, é um facto. Agora, estamos a falar aqui destas redes, a questão da agilização, a flexibilização, a simplificação. Patrício, isto está ao alcance de todos? Qualquer empresa consegue começar a ter aqui, digamos, implementar aqui uma rede desta, ter aqui um Future High Tech. Isto consegue chegar ao bolso de todos ou não? Sim, nós consideramos que sim, e, aliás, e temos casos a nível nacional que provam exatamente a capacidade ou a possibilidade que as organizações de diferentes dimensões, que obviamente têm budgets diferentes que são alocados a este tipo de projetos, têm essa capacidade. E essencialmente estamos numa fase em que as organizações começam a estar mais sensibilizadas para a necessidade de alocarem os fundos necessários para que possam implementar e colocar em produção arquiteturas resilientes, flexíveis e que na realidade sejam robustas o suficiente para responder àquilo que têm sido as exigências da era da digitalização e, por outro lado, também respondam àquilo que são as exigências e, infelizmente, todos nós sofremos com a pandemia e que também tiveram consequências significativas ao nível da forma como as infraestruturas são desenhadas e são implementadas. Pronto, isto é essencialmente a capacidade que faz com que qualquer organização, independentemente da sua dimensão, possa iniciar essa jornada. Tem a ver também com o facto de os players no mercado, há alguns anos a esta parte, começaram a introduzir no mercado soluções baseadas no consumo subscricional. E este consumo subscricional, na realidade, pode ser consumido, digamos assim, de dois modelos distintos. Um modelo baseado na cloud e um modelo baseado em infraestruturas on-prem. E isto, essencialmente, permite que as organizações possam adaptar ou consumir, criar uma infraestrutura adaptada à sua realidade, às suas necessidades, e que depois, em função daquilo que são os requisitos com os quais as organizações vão sendo confrontadas e até a evolução que elas próprias introduzem, permita que a própria organização possa evoluir numa perspectiva de pay as you grow. Vão evoluindo as suas infraestruturas, os seus modelos de arquiteturas para aquilo que é a realidade do negócio e as necessidades que o negócio também vai colocando, seja por necessidades de expansão que as organizações possam vir a ter, seja por necessidade de começar a agilizar as operações e tornar aquilo que são a gestão de uma infraestrutura baseada no conceito de multidomain, numa arquitetura eficiente, end-to-end, com os conceitos da visibilidade, da segurança e da automação. E temos clientes que, ao iniciarem esta jornada, particularmente naquilo que é o consumo e a utilização de soluções baseadas e nativamente baseadas em cloud, começam desde muito cedo a perceber a eficiência para as equipas operacionais que estes modelos de consumo lhes trazem. E, nesse sentido, acredito que qualquer organização pode ambicionar implementar uma solução que seja assente nestes pilares da automação e que lhes traga os benefícios da visibilidade, da segurança, da eficiência operacional, porque só assim também é que as organizações se podem manter competitivas. Exato. Neste mundo que cada vez mais é digital. Sim, e é facto, realmente é um mundo digital e hoje a nossa infraestrutura, digamos que é uma base, não é? Eu tenho aqui uma última pergunta que gostava de colocar aos dois.
E então, e gostava de saber aqui o que é que vocês me poderiam dar de dicas. A pergunta é o seguinte: suponhamos que eu tenho uma empresa e quero fazer uma empresa cá em Portugal e quero fazer uma expansão para a Europa, ok? Tenho equipas a trabalhar na realidade que é atual, não é? Modelos híbridos, digamos assim. Tenho também uma área de tecnologia aqui internamente na empresa, mas é algo limitada. E além disso, eu tenho aqui uma realidade a nível tecnológico muito heterogénea. Tenho hardware e software, diferentes fabricantes e comprado em diferentes alturas. Isto é uma realidade, Sim, não é? Que vocês se deparam com isto. É comum. Então, perante este meu desafio, e aqui se calhar vou começar até por ti, Ruben, como é que me aconselhas fazer tudo isto? Por onde é que eu efetivamente devo começar? O ponto de partida vai ser sempre aqui os requisitos associados ao negócio, não é? Perceber qual é que é o objetivo, se é dar serviço a clientes, se é suportar fornecedores, ou quais é que são os objetivos efetivos do negócio, ok? Porque isso vai nos permitir definir aqui uma lista de requisitos que são precisos cumprir, seja na transição para a cloud, se ainda não estiverem lá, ou no trabalho híbrido que nós estamos a adotar, mas temos que saber o que é necessário e em que ponto é que estamos, porque saber onde é que estamos vai ser muito importante para nós identificarmos quais é que são as lacunas entre o ponto de partida e o ponto de chegada, ou o ponto que nós definimos como o ponto de chegada, porque ao longo da jornada podemos ter que nos adaptar a alterações que venham a surgir. Porque isso, essencialmente, vai nos permitir definir um roadmap de implementação, de transformação, onde nós vamos também analisar toda essa diversidade de modelos de trabalho, modelos de consumo, fabricantes, hardware, porque isso pode ter impacto em determinada fase do projeto, porque um projeto dessa envergadura vai ser sempre dividido em fases, e numa fase inicial nós temos aqui, como tu disseste e bem, hardware de fabricantes diferentes, comprado em alturas distintas. Sim. E nós podemos ter aqui um cenário de uma zona que foi comprada ou foi adquirido equipamento recentemente, e nós vamos ter que nos ajustar a essa realidade e tentar incorporar essa realidade numa solução futura. Obviamente que numa fase mais avançada do projeto ou da transformação do cliente, isso vai ter que ser substituído para nós termos aqui uma rede homogénea e automatizada de uma ponta à outra, né? Termos aqui um cenário end-to-end como nós preconizamos, porque isso depois vai nos permitir ter muito mais insights sobre a realidade do cliente e vai permitir aqui o Road to Cloud e o Work from Anywhere de uma forma mais dinâmica e garantindo também toda a segurança da cloud, dos consumos de software as a service, do work from home, incorporando nisto tudo também todas as componentes que nós temos vindo a falar, como a visibilidade e a analítica, que vão ser bastante importantes. Portanto, isto serão aqui os pontos-chave numa transformação de uma empresa dessa envergadura, porque ao expandirmos para a Europa, nós não vamos ter equipas de IT disseminadas por todo lado, né? Nós vamos querer ter um centro de competências e esse centro de competências tem que ser competente o suficiente para resolver problemas onde quer que eles estejam, mas que sejam resolvidos de forma eficiente e atempada, porque isso vai ter impacto no negócio. Patrício, queres complementar aqui alguma coisa que o Ruben partilhou? Que o Ruben acabou por tocar naquilo que são os pontos importantes que as organizações têm que ter em consideração quando assumem desafios de expansão para as suas organizações. E porque a infraestrutura de IT, na realidade, é o que está na base da garantia ou da performance que depois sejam empresas que disponibilizem aplicações a clientes para consumo, seja no suporte a serviço. E nesse sentido, a realidade que identificaste relativamente àquilo que é o ecossistema das organizações bate muito com aquilo que nós encontramos no terreno, que é a realidade das organizações, e qualquer organização que assume este desafio de expansão são pontos que têm que ser resolvidos, porque é impossível e é demasiado complexo uma organização assumir um desafio de expansão e manter uma heterogeneidade de software e hardware de diferentes gerações. Isso coloca entraves demasiado complexos. Daí que o importante é que as organizações se possam suportar em parceiros de confiança que, como o Ruben disse, identifiquem aquilo que são as necessidades de negócio, e aqui é importante alinhar as necessidades do negócio e depois associá-las e definir
a estratégia da IT aliada a essas necessidades de para negócio. Acompanhar a jornada, para acompanhar não é? a jornada, definir um roadmap que permita, de uma forma faseada, atingir os objetivos do ponto de vista de negócio, garantido que, no fim, a organização tem uma infraestrutura suportada naquilo que são os pilares que temos vindo aqui um pouco a discutir, que é uma rede homogénea, uniforme naquilo que é a adoção de hardware e de software e que permita que uma equipa de IT com uma dimensão que tipicamente não são equipas com muitos recursos, possam efetuar a gestão, operação, manutenção de uma infraestrutura que dá suporte a uma organização que, teoricamente, pode ter operação em qualquer ponto do mundo. Pronto, é importante que, de forma antecipada, se identifique aquilo que são as necessidades, se levante os requisitos para atingirmos esses objetivos e se construa depois um roadmap de execução suportado aqui, mais uma vez, em parceiros de confiança que aportem valor e tragam know-how para o cliente e deixem o cliente confortável e, de alguma forma, despreocupado relativamente àquilo que é a robustez, a flexibilidade e a agilidade da infraestrutura de IT que suporta o negócio. Isso realmente fala-se muito aqui desta questão também de, vocês colocam isto do talento tecnológico especializado, é fundamental isto, não é? Porque o cliente de facto sabe do seu negócio, mas depois a parte de tecnologia tem que ser aqui um enabler. E outra coisa que vocês falavam também aqui ao longo da nossa conversa é a parte analítica, não é? É fundamental, precisamente para também dar as diretrizes nesse roadmap, imagino. E nós introduzimos aqui aliás, foi um dos desafios que introduzimos aqui na discussão, é precisamente a visibilidade e a analítica, porque todos estes domínios, e provavelmente aqui há uns anos atrás, cada um destes domínios dentro das organizações era tratado de forma separada. E de forma isolada. Hoje em dia é impossível manter essa estratégia. Daí que começamos a ver cada vez mais no cliente a discussão em torno da visibilidade end-to-end. Então, é o conceito da visibilidade e o cliente, ou tipicamente, já o cliente tem que ter uma boa experiência no consumo de um determinado serviço e as equipas operacionais que suportam essas aplicações têm que ter plataformas e não podem ser plataformas diferenciadas, tem que ser uma plataforma que lhes permita dar visibilidade de todos os pontos de acesso, de todos os domínios, de forma a que seja eficiente depois, por um lado, a detecção dos problemas e eficiente depois a sua resolução. E daí a visibilidade aliada à analítica, eu diria que são dois desafios que, de alguma forma, as organizações vão começar a olhar mais de perto, porque vai ser um ponto igualmente importante com a segurança, com a robustez das infraestruturas, porque só desta forma é que se consegue chegar ao ponto da agilidade, flexibilidade e robustez das infraestruturas que as organizações tanto necessitam para se manterem competitivas. Exatamente. Neste mundo a infraestrutura em tempos era um pouco subvalorizada, mas hoje de facto é uma base essencial desta questão da segurança que vocês falam e muito bem, realmente é premente neste momento. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do TechFlow by WarpCom. Resta-me agradecer aqui ao Ruben e ao Patrício por terem estado a partilhar connosco este momento de visões, partilhas de facto o que é que acontece no negócio. E desse lado, não deixem de acompanhar o TechFlow by WarpCom, este espaço que está dedicado à tecnologia, à inovação, redes e cibersegurança e onde teremos sempre aqui especialistas do mercado. Até breve. TechFlow by WarpCom.